Olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. De volta, o professor Gabriel Velasco do IASE, para aí, fecharmos, finalizarmos o estudo do regime jurídico dos servidores ou Estatuto dos Servidores aí de Vitória da Conquista. Essa é a nossa quarta aula e eu já te convido a você que não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho. Deixe o seu like aí, que é muito importante para a gente, e também compartilhe o nosso conteúdo, que você ajudará muito no crescimento do nosso canal. Lembrando, pessoal, que esse é o primeiro concurso que estamos fazendo, dando aula aí de legislação para a Bahia. Então, você que não é inscrito, vale a pena você se inscrever, porque vamos dar esse tipo de conteúdo e aula para outros municípios. Está na descrição do vídeo aqui. Também você encontra o audiobook com o regime jurídico, o estatuto, assim como a lei orgânica em áudio, para você poder ouvir indo para a academia, fazendo seus afazeres domésticos, ou melhor, fazendo suas tarefas domésticas, também se deslocando até a faculdade, até o seu curso, enfim. Tá? Bora então para a nossa última aula. Nós paramos no artigo 168, vamos partir aí do processo administrativo disciplinar, tá? O famoso PAD, que fala que o processo administrativo disciplinar destina-se a apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas funções, ou relacionada com as atribuições do seu cargo, ou ainda no exercício de qualquer função resultante de sua condição de servidor. Tá? Então, o processo disciplinar, pessoal, ele vai fazer levantamento aí, apurar a responsabilidade, quando você estiver usando da sua função, do seu cargo, atividade ou exercício da sua função, ok? Quando você não está, vamos dizer assim, imbuído como servidor, aí você não responde ao processo administrativo, porque aqui ele diz que é quando você está exercendo a função ou relacionado com atribuições do cargo. Tá legal? Bom, subseção 1 do processo administrativo disciplinar sumário. Tá? Então, o processo administrativo sumário, a partir do artigo 170, o processo administrativo disciplinar pelo rito sumário se desenvolverá nas seguintes fases. Bora dar uma olhada. Primeiro, a instauração, que vem com a publicação do ato, que constitui a comissão. Essa comissão, tá? Quero que você preste atenção, ela será composta por 3 servidores estáveis. Tá legal? Então, o professor pode compor a comissão quem estiver no estágio probatório. Pessoal, estágio probatório ele ainda não alcançou a estabilidade, então não pode. É o que o artigo me diz. Tá? Então, 3 servidores estáveis e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão, objeto da apuração. Tá? Então, essa aí é a primeira fase. Na segunda fase, tem a instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório. E, por último, como fase aí do PAD, tá? Nesse PAD aí sumário, eu tenho o julgamento. Parágrafo 1º diz que a indicação da autoria de que trata o inciso 1º, tá? Que a gente acabou de ver, dá-se-á pelo nome e matrícula do servidor. Tá? São os 3 componentes. E a materialidade pela descrição do fato espalhada em documentos comprobatórios. Parágrafo 3º. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, tá? Para o julgamento. Então, depois disso tudo aqui, o processo ele é remetido é remetido à autoridade com a capacidade de julgar para o julgamento que instaurou o processo. Parágrafo 4º. No prazo de 5 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Tá? Então,
a comissão elaborar o resultado quanto à inocência ou responsabilidade do servidor e enviar esse processo à autoridade instauradora para o julgamento, ela terá 5 dias contados da data do recebimento para julgar o processo e proferir a sua decisão. Tá? Aqui não diz dias corridos ou úteis, ou enfim. Então, aqui a gente acredita que sejam dias sequenciais, certinho? Parágrafo 5º, o prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data da publicação do ato, constituir a comissão, admitida a sua prorrogação em igual período, quando as circunstâncias o exigirem. Então, esse prazo aqui, pessoal, ele tem um início na data da publicação do ato que constituir a comissão, certinho? Que é o prazo de 30 dias para a conclusão do processo, que poderá ser prorrogado por igual período, quando as circunstâncias assim determinarem, exigirem. Parágrafo 7º. Da penalidade aplicada, cabe recurso ao pedido de reconsideração na forma desta lei. Bom, pessoal, subseção 2 do processo administrativo disciplinar ordinário, tá? Então, o artigo 171 diz o quê? Sobre as fases do processo disciplinar, agora do rito ordinário. Nós vimos no sumário, vamos dar uma olhada no ordinário. Então, tem as 3 fases, que são instauração com publicação da portaria, tem a citação, instrução, defesa e relatório, e na terceira, o julgamento. Tá? Então, essas são as fases falando aí do rito ordinário. Bom, artigo 172. O processo administrativo disciplinar deverá ser iniciado com a autuação no prazo de 5 dias úteis, aí ele já põe especificando, contados da data de sua instauração e concluída em prazo não excedente a 60 dias, admitida a prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Tá? Então, eu tenho aqui o prazo aí para autuação de 5 dias úteis. Já a conclusão não poderá exceder a 60 dias, salvo, né, por alguma circunstância que o exigir, por igual período da prorrogação. Tá? Bom, seguindo aí a subseção 3, vamos falar dos atos e termos processuais. Tá? Então, o artigo 173 diz que o presidente da comissão, nós vimos qual será a comissão, 3 servidores estáveis, após nomear o secretário, determinará a autuação da portaria e das demais peças existentes e instalará os trabalhos, designando dia, hora e local para as reuniões. Tá? E ordenará a citação do acusado para apresentar informações preliminares, indicar provas, inclusive rol de testemunhas, até no máximo de 5, no prazo de 5 dias, contados da data da ciência pessoal, mediante publicação em órgão oficial. Beleza? Então, aqui, ó, termos processuais e os atos serão tomados. Já na subseção 6, te deu uma pulada aí, da instrução, a instrução observará o princípio do contraditório, assegurando seu acusado ampla defesa com meios e recursos e a ele inerentes. É lógico. Para o candidato ele se defender, que garante isso, não só o regimento, também como a lei orgânica e a Constituição Federal, ele deverá ter conhecimento, ok? Ali do que está acontecendo no processo, até mesmo para ele recorrer. Artigo 177. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa, se for necessário. Se necessário for. Então, ó, essa informação é importante, porque a sindicância, ela coleta informações, ok? Então, os autos da sindicância, se necessário for, eles integrarão o processo disciplinar como peça informativa. Artigo 179. A defesa do acusado poderá ser promovida por ele próprio, advogado legalmente constituído ou por defensor dativo. Então, nesses três possibilidades existem, essas 3. Por ele próprio, advogado que ele constituir, ou defensor dativo.
Parágrafo 1º. Caso o acusado, intimado pessoalmente por advogado devidamente constituído nos autos, deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato processual, o presidente da comissão prosseguirá com o feito sem este. Tá? Então, não é caso aí de travar o processo se o acusado, aí, o intimado ou o advogado que ele constitui não comparecer sem motivo ao auto processual. O processo vai continuar. Artigo 180. Até o término da fase instrutória, antes da tipificação de infração disciplinar, poderão ser juntados documentos novos. Então, preste atenção, tá, pessoal? Ó, até o término da fase instrutória, ou seja, antes da tipificação de infração. Aí sim poderá ser juntado algum documento novo, ou documentos novos. Tá? Então, tem essa fase aí do processo. Artigo 182. O depoimento será prestado oralmente e anexado aos autos, por meio digital, preferencialmente mediante gravação de áudio e vídeo, reduzido a termo quando indisponíveis os recursos tecnológicos para gravação. Beleza? Artigo 183. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por médico psiquiatra a ser designado pelo município, fixando o prazo para a entrega do laudo. Até porque eu já vi alguns casos aí que o próprio servidor ele começa a ir por esse caminho para tentar se livrar da punição. Tá? Então, se houver aí a dúvida ou, sei lá, algum tipo de alguma desconfiança, né, da administração, ela vai propor esse exame aí através de uma junta e fixando o laudo. Junta não, médico psiquiatra. Artigo 185. Caso o acusado esteja em gozo de férias ou licença remunerada, quando ocorrer a instauração do processo disciplinar, suspender-se-ão os prazos prescricionais e a tramitação do feito, devendo aguardar o retorno do servidor denunciado ao trabalho para o prosseguimento do processo administrativo disciplinar ou a sindicância. Então, nesses casos aí, interrompe, tá, os prazos prescricionais. Eu tenho gozo de férias ou licença remunerada, ok? Quando isso ocorrer na instauração do processo, aí suspende, aguardando o retorno do servidor. Artigo 187. Ultimada a instrução, a comissão processante elaborará a tipificação de infração disciplinar, se for o caso, com a especificação dos fatos e das respectivas provas, e intimará o acusado pessoalmente ou por meio de defensor devidamente constituído nos autos para apresentar defesa no prazo de 10 dias úteis, assegurando-lhe vista do processo, preferencialmente por meio digital ou mediante requerimento, para efetuar cópia dos autos fora da repartição quando físicos, responsabilizando-se pelos custos desta atividade. Tá? Então, aí, ó, a comissão, nesse caso aí, especificação de fatos e respectivas provas, intimará o acusado, isso de forma pessoal ou, tá, por meio do defensor. E ele terá aí, ó, 10 dias úteis, tá, ok? Para efetuar a cópia dos autos fora da repartição, se for o caso. Parágrafo único. Havendo 2 ou mais acusados, o prazo será comum de 20 dias, correndo na repartição, facultando-lhes extrair cópias dos autos. Tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho 10 dias para um, ok? Mas se for 2 ou mais, esse prazo passa para 20 dias. Beleza? Artigo 188. Achando-se indiciado em lugar incerto ou não sabido, será citado por edital para apresentar defesa, com publicação em Diário Oficial do município, tá? Para que tenha transparência, publicidade e ele saiba o que está acontecendo, até porque ele precisa se defender.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da publicação do edital. Presta atenção que não é a partir de 15 dias do momento que ele toma ciência. É a partir de 15 dias da publicação do edital. Artigo 189, considerar-se-á, rével, o acusado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Tá? Artigo 191, a sindicância ou processo disciplinar, com o relatório da comissão e após pronunciamento da Procuradoria-Geral do município ou órgão jurídico de assessoria, será remetido à autoridade que determinou a instauração para julgamento. Tá? Então, olha lá, a sindicância ou processo disciplinar, após o pronunciamento do Procurador-Geral do município ou órgão jurídico de assessoria, tá? É remetido a quem, pessoal? A autoridade que determinou a instauração para o julgamento. Tá? Não é a autoridade julgadora, é a que determinou a instauração para julgamento. Artigo 192. É causa de nulidade da sindicância ou do processo disciplinar. Bora dar uma olhada aí, ó. Incompetência da autoridade que o instaurou ou julgou, porque nós vimos lá no vídeo anterior que existem as autoridades, os casos ali, que são competentes para julgar, instaurar e julgar, tá? O processo, beleza? Então, se essa autoridade não tiver competência, é causa de nulidade. No inciso 2º, suspeição e impedimento dos membros da comissão. Tá? Nós vimos os membros. Então, se tiver alguma suspeição ou impedimento, também causa nulidade. E falta dos seguintes termos e autos. Bora dar uma olhada aqui. Ó, citação, intimação, notificação na forma desta lei, prazos para a defesa, recusa justificada de promover a realização de perícias ou quaisquer outras diligências imprescindíveis à apuração da verdade. E também, por último aí, tá? Já é outro inciso, isso aqui são alíneas, falando aqui, ó, falta de documentos. Estou aqui no inciso 4º, inobservância de formalidade essencial a termos ou atos processuais. Legal? Bom, parágrafo único. Nenhuma nulidade será declarada se não resultar prejuízo para a defesa, por irregularidade que não comprometa a apuração da verdade e em favor de quem lhe tenha dado causa. Tá? Então, aqui, ó, a nulidade ela haverá se resultar prejuízo para a defesa ou, no caso aí, de uma irregularidade que não comprometa a apuração da verdade em favor de quem tenha dado causa. Os regimes de prazos, pessoal, artigo 192. Os autos, aqui o 192A, os atos, processuais devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento do órgão. Aqui está falando de atos processuais, tá? Não está falando de prazos, não. Então, os atos, ó, serão realizados em dias úteis, no horário normal de funcionamento do órgão. Bom, pessoal, seguindo aí, chegando à parte da conclusão, né? Subseção 5, que é o julgamento. Vamos lá, ó. Artigo 193 diz que o prazo é de 30 dias contados do recebimento do processo para que a autoridade julgadora profira a sua decisão. Então, ó, a partir da data, tá, do recebimento do processo, a autoridade terá 30 dias para proferir a sua decisão. No parágrafo 1º, se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Então, ó, preste atenção. Nem sempre a autoridade instauradora do processo ela tem competência para julgar, tá, o processo. Então, quando ela não tiver essa competência, será enviado à autoridade competente para decidir em igual prazo, que nós vimos de 30 dias. No segundo, havendo mais de um acusado e diversidade de sanções,
o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Tá? Outro parágrafo importante. Tá? Existem 2 acusados, tá? Mas existem diversidade de sanções além disso. Ou seja, além de mais de um acusado, existe a diversidade de sanções. O julgamento cabe à autoridade competente para impor a pena mais grave. Legal? Parágrafo 3º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Tá? Então, não sei para que botar prazo, né? Mas é o que diz o parágrafo 3º. Se for fora do prazo legal, não vai causar nulidade da sindicância ou processo administrativo. O julgamento. Parágrafo 4º. Da decisão que aplicar penalidade, caberá recurso na forma desta lei a ser interposto no prazo de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Beleza? Então, aqui ele até fala da publicação ou até mesmo da decisão. Prazo de 30 dias, tá? Para que ele entre com recurso. Artigo 194. A autoridade julgadora poderá, motivadamente, conforme a lei e as provas dos autos, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Tá? Então, ele terá que ter um motivo conforme a lei e ter provas nos autos, ok? Para que ele agrave, né, a proposta aí da penalidade, agrave, abrande ou isente o servidor. Mas isso aí, pessoal, terá que ter prova e ele terá que ser motivado por provas conforme consta na lei. Artigo 195. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total ou parcial do processo. Se for em um ponto específico, parcial, né, pessoal? Se for algo que comprometa um todo, total, devendo outro ser instaurado, sem prejuízo da apuração das supostas irregularidades funcionais. Artigo 196. Extinta a punibilidade, a autoridade julgadora determinará o registro dos fatos nos assentamentos individuais do servidor, até para que conste lá na sua ficha, na sua vida, né, na administração pública. Então, foi extinta a punibilidade, a autoridade determinará o registro dos fatos nos assentamentos, que é individual a cada servidor. Artigo 198. O servidor que responde a processo disciplinar só poderá ser exonerado de cargo efetivo ou em comissão ou dispensado em função de confiança a pedido, após a sua conclusão e o cumprimento da penalidade disciplinar ser aplicada. Então, o que acontece? Às vezes, ele pode pedir a sua exoneração, tá, para tentar fugir do processo. Porém, tá, a legislação não permite, ele só pode pedir a sua exoneração após a conclusão e o cumprimento da penalidade disciplinar, caso seja aplicada. Tá? Ponto importante aqui. Artigo 198, tá? É bem objetivo. Ao regime disciplinar, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas de direito processual civil. Tá? Bem objetivo. Seguindo, da revisão do processo, subseção 6, artigo 199, processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos, nós já vimos os prazos, ou circunstâncias suscetíveis que justificarem a inocência do punido, ou a inadequação da penalidade aplicada. Tá legal? Então, isso aqui é revisão do processo, quando findo, provavelmente. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo, tá? Desde que comprovado o vínculo com o servidor aí, alguém da família.
Parágrafo 2º, no caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Aí já não pode ser qualquer pessoa da família em caso de incapacidade mental. Artigo 200. No prazo revisional, o ônus da prova cabe a quem requerer, com certeza. Tá? Se ele requer a revisão, é porque ele tem fato novo, como a gente viu aqui no artigo 199. Então, cabe a ele apresentar esses fatos, ou seja, as provas. Artigo 201. A simples alegação de injustiça da penalidade não institui fundamento para a revisão, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Até porque, senão, todo mundo vai ficar pedindo aí revisão. A revisão ocorrerá em apenso, ou seja, junto ao processo originário. Tá? Ocorrerá aí paralelamente, será juntado ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Tá? Então, aí ele determina que o requerente determine ou peça dia e hora para essa produção de peças, de provas. Artigo 204. A comissão revisora terá aí o prazo de até 60 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogáveis por igual prazo, quando circunstâncias o exigirem. Então, o prazo da comissão revisora é de até 60 dias para concluir os trabalhos, podendo ser prorrogado quando as circunstâncias o exigirem por igual prazo. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. Não vai fugir dessa autoridade, até porque foi ela que aplicou a penalidade. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 dias contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências, tá? Para coletar provas, provavelmente, né, ou novos fatos. Artigo 207. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada. Né? Lógico, se ele está pedindo algum tipo de modificação na penalidade, será tornada sem efeito, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo de comissão ou função de confiança, que será convertida em exoneração ou dispensa. Tá? Então, presta atenção que há aí ressalva. Tá? Então, julgada procedente à revisão, ela será declarada sem efeito, ou seja, a penalidade aplicada será declarada sem efeito, exceto em relação à destituição de cargo de comissão ou função de confiança, que será convertida em exoneração ou dispensa. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade ou de penalidade. Então, aí a gente já sabe que na revisão ou será aplicada, continuar a mesma penalidade, ou será abrandada. Não pode resultar agravamento da penalidade já aplicada. Título 5 da Seguridade Social do Servidor, capítulo único das disposições gerais. Então, olha lá comigo. Ó. Fica estabelecido que o regime de previdência dos servidores públicos do município de Vitória da Conquista é o regime geral de previdência social. Isso quer dizer o quê? Que a prefeitura ou o município daí não tem regime próprio. Ele acompanha lá o que é o regime geral da Previdência Social, famoso INSS. Tá? Para atender à necessidade de excepcional interesse público, poderá haver contratação de pessoal por prazo determinado sobre a forma de contrato de direito administrativo, conforme a legislação específica, caso em que o contratado não será considerado servidor público. Aí o 209, tá? Ele não considera esse contratado como servidor público. Em outros municípios até considera, mas aqui ele não considera. Parágrafo único. Os contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse também ficam submetidos ao regime geral de previdência social. Artigo 210, já estamos caminhando para o fim. Somente depois de concedida a aposentadoria é que o servidor poderá afastar-se da atividade. Por que ele bota esse artigo aqui? Porque ele entra com pedido. Tá? Então, esse pedido ele pode demorar.
Então, só a partir do momento que é concedida a aposentadoria que ele pode afastar-se da atividade. Artigo 211. O servidor público que retornar à atividade após a cessão de motivos que causarem sua aposentadoria por invalidez terá direito para todos os fins, salvo para a progressão, a contagem de tempo relativa ao período de afastamento. Tá? Importante isso aqui, ó. Cessou os motivos que causaram aposentadoria por invalidez. Ele tem direito, tá, à contagem do tempo relativo ao período de afastamento. Ele vai pedir essa contagem de tempo aí, salvo para os casos de progressão. Ok? Artigo 212. Como condição obrigatória para o retorno do servidor ao trabalho, quando afastado pela Previdência Social, será exigido o resultado favorável da perícia da entidade da Previdência Social que estiver vinculado ao Executivo Municipal, segurando-o apto ao serviço, considerando-o apto ao serviço. Parágrafo único. O servidor que não se apresentar ao trabalho, quando considerado apto ao serviço ou vencido o prazo de afastamento concedido pela Previdência Social, fica submetido ao processo administrativo disciplinar, podendo ser caracterizado abandono do cargo. Aí vai depender do tempo que ele ficar afastado, ou melhor, do tempo que ele não retornar, ok? Porque tem um prazo aí para que seja configurado abandono, caracterizado abandono de emprego, ou do cargo, perdão, abandono do cargo. Título 6 das disposições finais, bora aí no artigo 213, considerando-se dependentes do servidor, consideram-se dependentes do servidor aquelas pessoas estabelecidas em legislação previdenciária aplicável aos servidores públicos municipais. Ok? Aí, caso deve ter alguma coisa lá na lei orgânica que a gente está estudando, eu não me recordo, mas deve ter sim, dizer quem são dependentes do servidor. Artigo 216. É vedada a nomeação do cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício de cargo em comissão ou de confiança. É lógico, é o chamado nepotismo, né? Ou ainda de função de confiança na administração pública direta e indireta, no âmbito municipal, mesmo aquelas situações de designações recíprocas entre os poderes legislativo e executivo. Lógico, né? Porque senão isso seria uma forma de driblar a lei, a regra. Eu nomeio um parente seu aqui, você nomeia um meu aí. Não, não pode, é vedado. Artigo 218. É vedado exigir atestado de ideologia ou de crença como condição de posse ou exercício em cargo público. Até porque, falando em crença, aí o Estado é laico, ok? Não vai se envolver em questão de crença religiosa, nem falando de outro ponto aí de ideologia também. Bom, artigo 219. A presente lei aplicar-se aos servidores da Câmara Municipal também, cabendo ao presidente destas atribuições reservadas ao prefeito municipal, quando for o caso. Tá? Então, aqui, ó, ele me diz que esse regimento, tá, ele será aplicado, ele chama aí servidores da Câmara, assim como ao Executivo também. Tá? Parágrafo único. As autarquias e fundações públicas municipais aplicar-se-ão as disposições desta lei para os dirigentes, quando reservados ao prefeito municipal no que couber. As disposições finais, olha o artigo 223, ficam submetidos ao regime previsto nesta lei todos os servidores da administração direta, das autarquias e das fundações públicas municipais. Ou seja, aqui ele está falando, tá, do executivo, basicamente também, aqui ó, da administração direta, que ela está ligada ao executivo. Tá? Então ele fala da Câmara, fala do executivo, fala da administração indireta, ó, que são autarquias e fundações públicas municipais. Então aqui ele acaba, ó, pega todos eles, tá? Pega todo servidor do município, seja legislativo, seja executivo. Artigo 224. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias serão regulados também
por lei específica, observando-se as situações peculiares da carreira. Por que isso aqui, pessoal? Porque na Constituição, tá, existe lá um artigo, né, falando especificamente sobre os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Eles têm uma lei específica também, ok? Não serão de ser regulados por essa aqui, mas tem a lei específica do cargo deles também. Artigo 225. Os servidores do quadro do Magistério Público Municipal serão regulados também por lei específica, observando situações peculiares da carreira, é o mesmo caso. Também serão regidos por essa aqui, além de uma lei específica. Ok? Bom, chegamos ao fim da nossa aula, ao fim do nosso curso sobre o regime, né, o Estatuto dos Servidores aí de Vitória da Conquista. Vamos dar uma olhada na nossa questão. Pedir para você pausar o vídeo, como de costume, responda a questão e já voltamos com as explicações com o gabarito. Voltando aí, tá? Espero que você já tenha respondido. A questão diz o seguinte: sobre o regime jurídico dos servidores de Vitória da Conquista, marque a opção incorreta. Ele quer aquela que esteja em desacordo, beleza? Com o regime jurídico que nós estudamos nessa parte. Então, olha lá. Como condição de posse ou exercício em cargo público, está a vedação de exigir atestados de ideologia ou de crença. E aí, certo ou errado? Pessoal, essa alternativa está correta. Ó, a nossa base é o artigo 218, que diz que é vedado, sim, exigir atestado de ideologia ou de crença para a posse ou exercício de cargo público. A alternativa B é a seguinte: no prazo de até 60 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Bom, aqui nós vimos no artigo 193 que o prazo para decisão, tá, de processo aí, por autoridade julgadora será de até 30 dias, não 60 dias. Então há o equívoco aí, que ele põe 60 dias, mas o prazo para proferir decisão da autoridade é de 30 dias, não 60. Então aí o nosso gabarito é a letra B de bola. Vamos para a letra C, vamos ver o que ela diz, que a instauração com a aplicação da portaria é a fase inicial do processo disciplinar, sob o rito ordinário. Vamos dar uma olhada aqui, que no artigo 171 nós temos lá as fases, tá? Falando do processo administrativo disciplinar, sob o rito ordinário. E realmente, ó, nas fases, a fase inicial é qual? A instauração do processo com a publicação da portaria. Então, quando ele diz que a instauração, tá, com a publicação da portaria é a fase inicial do processo sobre o rito sumário, está correto. Tá? Está corretinho. A gente tem que aprender a interpretar a questão. A letra D. É uma das causas de nulidade da sindicância ou do processo disciplinar suspeição e impedimento dos membros da comissão. Certinho, nós vimos isso. Tá? Está no inciso 2º do artigo 192. Letra D, que diz, é causa de nulidade da sindicância no processo, olha lá, suspeição e impedimento dos membros da comissão. Beleza? Então aí o nosso gabarito, ó, letra B de bola, ok? Pessoal, chegamos ao fim do nosso curso, quer dizer, de mais uma aula e do nosso curso. Só tenho a agradecer você por estar aqui. Já te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aí, compartilhe o nosso conteúdo, que você estará sendo grato e nos ajudando muito. Pra caramba. Ó, um forte abraço. Vai aqui na descrição do vídeo que você vai ter acesso a um monte de coisa no canal. Se inscreva aí que você vai receber notificações, ativando o sininho.
você vai aprender muita coisa aqui com a gente, tá? Um forte abraço, até a próxima, nos vemos em breve. Tchau!